e sofreu a minha dor. Amor, simplesmente assim, és meu avatar, és meu avatar. Como entender toda a força deste amor? Entregou seu filho por mim, pobre pecador, pobre pecador. Foi por minha causa que Deus se esvaziou. Deus, meu Pai, abres asas sobre mim, no teu ninho de amor, descansa o meu coração, és meu avatar. És meu avatar. Deus se entregou, Ele acreditou e sofreu a minha dor. Amor, simplesmente assim, és meu avatar, és meu avatar. Como entender toda a força deste amor? Entregou seu filho por mim, pobre pecador, pobre pecador. Foi por minha causa que Deus se esvaziou.
Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Alô, 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 som, mais retorno, mais retorno, mais retorno, mais retorno, mais, aí tá ótimo, ótimo. Alô, 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 som na frente, teste de som na frente, aleluia, 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 tá bom. Boa noite, amados. Boa noite. Glória a Deus, estarmos hoje aqui para adorar ao Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 95. Salmo 95. Está perto da microfonia aí. Salmo 95. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, no Salmo 95, a igreja é o povo que conhece, como diz o Salmo 89:13, 89:15, a igreja é o povo que conhece o cântico festivo. Ninguém conhece o som festivo, nem Ivete Sangalo, nem banda nenhuma, ninguém conhece o som festivo. Ah, mas eles fazem festa, mas não conhece o som festivo, porque a igreja tem uma banda dentro do coração. A igreja tem uma música dentro do coração, é o que está escrito. Então você abre Salmo 95. E a gente tem escrito aqui: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. E o verso 7 diz: porque ele é o nosso Deus,
e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Amém? Este é o nosso chamado. Exatamente o que está escrito isso. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. É verdade que quando a gente está na nossa vivência, a gente está desenvolvendo relacionamentos, trabalho, vivência, atividade, cansaço, trabalho, vivência, relacionamento, chateação, aborrecimento. A nossa alma vai ficando como que entupida. Ela vai ficando, como a gente diz, a gente vai olhando mais a dificuldade do que o Deus que controla todas as coisas. A gente olha mais o quê? A gente olha mais os sentimentos que a gente tem. Tem pessoas que foram ofendidas essa semana, estão sentadas aqui, ouviram uma palavra dura, e o coração está tão tristezinho. Mas eu queria te dizer, o seu sentimento não pode definir você. Se você ouvir até um xingamento, até uma bronca injusta, isso não quer dizer que Deus não ama você. E não quer dizer que Deus lhe bronqueou. Significa apenas o seu sentimento. E aqui diz o texto: alegremo-nos perante Ele. Vinde e alegremo-nos. Então por que a gente se alegra? Porque Deus é o único que não nos causa decepção. Deus é o único que todas as vezes que o buscamos, Ele está de braços abertos, de coração aberto, com o ouvido aberto para nos ouvir, com a mão estendida para operar. Nós não estamos diante de uma circunstância, que hoje eu ouvi uma pessoa falar um negócio que eu fiquei muito triste. Ela disse que ia para a igreja para buscar força. Eu vou à igreja buscar força para a semana. Eu fiquei muito triste, porque Deus não é um posto de gasolina, para você chegar lá e abastecer e ficar a semana toda. Ele não quer ser este produto que é colocado em nós para a gente ter força. Ele não é uma cocaína que a gente cheira. Deus é alguém com quem nós vivemos. Nós simplesmente passamos a viver com Deus. E porque vivemos com Deus é outra vida, é outra história. Se a dificuldade está presente, Deus está presente junto conosco na dificuldade. Se a alegria está presente, Deus é o motivo maior de alegria. Se tem algum empecilho, a gente já sabe que dá mais dia menos dia, a vitória é certa, porque ela já foi determinada antes mesmo da gente nascer. Então eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. E eu queria que tudo aquilo que for lixo emocional, tudo aquilo que for lixo da sua semana, lixo emocional, da sua memória. Quem sabe tem gente que está trazendo aqui, não a semana passada, está trazendo a semana que vai vir. De tão preocupado com o que vai acontecer na semana que vem, já está vivendo hoje a semana que virá. Na verdade, nós estamos aqui para viver Deus esta noite. Nós estamos aqui para viver o trono de Deus esta noite. Nós estamos aqui para contemplar a formosura do Senhor. Nós vamos cantar coisas verdadeiras que exaltam o nome do Senhor. Nós vamos falar coisas dignas do nome dele. Então eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. E nós vamos começar a orar, e eu queria que você começasse a orar e entregar ao Senhor todo o lixo emocional, pensamentos, qualquer empecilho para estar pleno na presença de Deus. Você que está aí dentro dessa sala também, com criança, a hora de fechar os seus olhos agora. Você que está operando a mesa de som, onde você estiver, fecha seus olhos agora e diz: Senhor Deus, não há ninguém como Tu. Aleluia. O Teu trono é sobre todo o trono. Aleluia. Só o Senhor é digno de louvor e adoração. Nós estamos aqui esta noite e queremos depositar diante de Ti. Deixar de lado, Senhor, agora tudo aquilo, Senhor, que toma o nosso coração. Porque não é justo nem é digno chegar diante de Ti, Senhor, com tantas demandas. Mas nós já sabemos que Tu conheces todas elas. E nós queremos apresentar diante de Ti e dizer: Senhor, nós não queremos ver nada, nós só queremos ver a Tua glória, o Teu rosto, a Tua presença, a Tua palavra, aquilo que Tu tens para nós. Nós queremos contemplar o Senhor e a beleza da Tua formosura no Teu santo templo. Nós queremos esta noite, Senhor, limpar o nosso coração. Lance fora agora, em nome de Jesus, toda ansiedade, toda preocupação com o dia de amanhã, toda mágoa. Perdoe alguém, Senhor, eu quero perdoar fulano. Perdoe mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos o nosso coração para o Teu Espírito, Senhor, engrandecer
Cristo Jesus em nosso meio aqui. Queremos que Jesus Cristo seja exaltado, honrado, adorado, louvado. Que Cristo Jesus seja levantado aqui, que o teu nome, ó Pai, seja exaltado, que as tuas obras sejam cantadas, que as tuas obras sejam pensadas, vividas, Senhor, que tudo isso que é verdade na palavra, Senhor, entre em nosso coração mediante o louvor, mediante, Senhor, a palavra pregada. Nós queremos esta noite estar só nós aqui diante do teu trono e mais nada entre nós e o teu trono. Pai, em nome de Jesus, toda ação das trevas aqui, Senhor, tudo aquilo que, Senhor, veio do inimigo, Pai, em nome de Jesus, que o teu sangue agora, sendo liberado sobre as vidas aqui agora, que quebre tudo que for coisa que não pertence ao Senhor, que for coisa do inimigo. Senhor, seja laço de enfermidade, seja coisa, Senhor, de setas malignas, dardos inflamados que vêm contra a mente de cada um dos teus filhos. Que sejam apagados agora e destruídos em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, nós somos a igreja do Senhor que adora o Senhor e nós queremos levantar o teu nome e ser ministrados pelo Senhor esta noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Em pé mesmo, você pode cumprimentar umas 3 ou 4 pessoas e dizer, olha, abra seu coração, porque o Senhor é Deus, é o teu Deus. Pode falar assim mesmo, abra teu coração, porque o Senhor é o teu Deus. Aleluia. Lembra disso. Vamos cantar a um Deus que é dono das nossas vidas. Deus que é Senhor da nossa vida. Aleluia. Boa noite a todos, boa noite, igreja. Queria convidar vocês... Não, na verdade, queria que você convidasse o irmão do lado para adorar e louvar o Senhor juntamente com você. Não sou eu que estou convidando, vocês estão se convidando para louvar e adorar o Senhor juntos, como igreja. Amém? Convida mesmo, de verdade. Vamos adorar o Senhor? Convida mesmo, com força. Aleluia, Jesus. Queremos dizer que o Senhor é o grande. O Senhor é maior que tudo. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que nós louvamos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos é o Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. De novo, não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele é nosso Deus que criou os céus. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Vamos dizer, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. O teu Deus é o maior, querido. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus,
Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Ele te criou para o louvor e glória dele, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, te aplaudimos, Senhor. Que tu és nosso Deus maior. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos, pensasse por um minutinho no sacrifício que Jesus fez por nós. No tamanho sacrifício que Ele fez de dar a sua própria vida por amor de nós. Glória a Deus, glória ao teu nome. Queria que a gente refletisse sobre isso. Assim como essa música diz, que Ele é o Cordeiro que foi morto, que Ele é santo, que Ele está assentado no alto e sublime trono. E é a Ele que nós louvamos e é a Ele que nós adoramos, que é um Deus santo. E a palavra diz que nós temos que ser santos assim como Ele é santo. Aleluia, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos essa santidade, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos santos assim como Tu és santo, Senhor. Nos ajuda, Deus. Vamos dizer: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno que foi morto, santo, santo Ele é. Louve e adore a Ele. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Diga: Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Cantamos juntos. Ação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te louvamos, Senhor. Está vestido. Está vestido de um arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder
para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele virá nos buscar. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Jesus, te exaltamos, Senhor. Maravilhado. Maravilhado, cante. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação nós cantamos, com a criação. És tudo para mim, adorarei. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Vamos dizer que Ele é o nosso Senhor. É o Jesus que é o rio de vida, que corre do trono de Deus. E se você hoje está se sentindo sem vida, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele é o rio de vida, que desce do trono e invade. Essa água invade o seu coração. Se você abrir o seu coração para Ele, essa água entra e ela muda a sua vida completamente. É para Ele que devemos olhar, é para Ele que devemos adorar. É nele que vemos aquilo que precisamos. É nele que enxergamos a resposta para o nosso coração. Amém? Jesus, tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que era e o que há de vir, e de todas as coisas vieram a existir. Jesus, tu és, Senhor, um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que era e o que há de vir, e de todas as coisas vieram a existir. Pois tu nos amas e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reinos, sacerdotes para Deus. Pois tu nos amas
O teu sangue nos libertou e nos constituíste reino, sacerdotes para Deus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 pois tu nos ama e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois tu nos ama, Senhor. Teu sangue nos purificou de todo pecado e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Glória a Jesus. Aleluia. Se assenta aí e curva sua fronte agora. Queria que agora, com a sua fronte curvada, você fizesse uma oração sua de adoração ao Senhor. Diga como Ele é maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Declare seu amor por Jesus agora. Eu te amo, Jesus. Diante desta mesa, eu te amo, Jesus. Diante desta mesa, onde o Senhor é repartido, eu te amo. Diante do teu sacrifício, eu te amo. Diante dessa tua demonstração de amor, eu te amo. Diante da tua vida que foi dada, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Minha vida é tua, Senhor, eu te amo. Tu és o rio de vida. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Oh, Jesus. Aleluia. Vamos cantar juntos. Aleluia. Pode baixar mais um pouquinho só a música. Vamos abrir 1 Pedro, queridos. E hoje é ceia. 1 Pedro 2. Aleluia. Pode deixar a música bem baixinha. Aleluia. 21 a 25. 1 Pedro 2, 21 a 25. Pode deixar a música bem baixinha. Antes que os amados abram as Bíblias, ou seja, a gente leia, queria avisar vocês aqui alguma coisa, um evento, 2 eventos na verdade, né? Eu avisar um evento aqui, eu queria que ficasse de pé Jennifer e Mateus, por favor, fique de pé. Glória a Deus, chegou o dia, irmãos, libertação, glória a Jesus. Esse casal vai se casar no dia 26. E aqui está o convite, eu vou colocar ali na fixar, convite para a igreja, e vai ser, eu só quero ver a hora aqui, qual é a hora? Aqui, bom, vai ser na Hípica, Nova Canaã, né? Ah, verdade, era só eu abrir aqui. E vai ser de tarde, viu? Sábado, dia 26, o último sábado do mês, às 16 horas, na Hípica, Canaã. Vai pegar o sol, né? Baixando assim, ei, romance, né? E queria que ficasse de pé também, pode, só um pouquinho. Eu queria que ficasse de pé Vene e Tâmara, fique de pé os dois. Também agora, dia 19, vão estar casando, a glória a Deus. Aplauda o Senhor por isso. A bênção do Senhor sobre a vida de um casal, a bênção do Senhor sobre a vida de outro casal. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.
Momento ímpar, momento maravilhoso. Hoje estávamos na ministração do curso de noivos. São muitas ministrações e ainda faltam algumas, né? 1 Pedro 2, verso 21 a 25. Eu pedi para Josimar estar fazendo esse tempo aqui, mas ele não passou bem. E aí não veio, né? Ele me falou que não poderia estar vindo. Aí me pediu para estar aqui, mas ele iria fazer esse momento da ceia. Essa música que vocês estão ouvindo é a música de Cláudio Claro. Se chama Pão da Vida. Vou deixar baixinha porque para não concorrer com a voz. O texto diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Amados, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre este sacrifício de Jesus. Pensar os elementos que o texto nos diz e que a gente tem que rememorar. Aliás, a ceia do Senhor, ela não é, no mínimo, a ceia do Senhor é memória, no mínimo, mas ela é mais que isso. Não é qualquer memória. A ceia do Senhor é a memória do mais importante acontecimento da história da humanidade. O Senhor Deus criou o homem à sua imagem, os criou, Gênesis 1, 25, ele criou a todos nós. Mas em um dado instante houve uma sugestão para aquela mulher de que ela poderia fazer algo que não fosse segundo Deus. E assim, nada disso. Deus está escondendo uma coisa boa de você. Deus sabe que no dia que você comer isso aqui, você vai ser igual a ele. Foi feita uma oferta para aquela mulher. E para você ver como Deus criou o ser humano livre, na primeira oportunidade, o ser humano já era livre para escolher não obedecer a Deus. Por isso que todas as pessoas que nós conhecemos, por mais que oremos por eles, por mais que desejemos que eles entreguem suas vidas ao Senhor, nós respeitamos esse arbítrio livre, que pelo menos em Adão e Eva está muito bem definido. Ela teve a oportunidade de ouvir a sugestão da serpente e pensar. Diz assim, vendo ela no verso 6, você já tem um tempo, vendo aquilo que é agradável à vista, boa para dar entendimento, tomou, comeu e deu ao seu marido. Quando aconteceu aquele evento, a raça humana, apesar de ser muito importante a criação da humanidade, naquele momento a humanidade ficou manchada pelo pecado. E o pecado, como diz a Bíblia em Romanos 5, verso 12, e a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. Ou seja, há uma sina maldita, que não se trata de temperamento nem de educação, como a gente sabe do Jean-Jacques Rousseau, do mito do bom selvagem. O bom selvagem, aquela pessoa, a pessoa ela não está no seu melhor por faltar educação, faltar formação. E o bom selvagem não existe. Você vai para as histórias mais estranhas, escabrosas. Vou contar só uma história de um camarada chamado Don Richardson. Ele é um missionário, eu não lembro se já morreu, mas ele escreveu um livro de missões de uma tribo africana em que a parte mais importante, mais destacada era a traição. Então ele conta, e esse evento é inclusive relatado em vídeo, em filme. E o relato é o seguinte: ele começou a frequentar aquela tribo, começou a falar de Jesus, todo mundo entendia aquela mensagem, e todo mundo estava ouvindo, e ele falando de Jesus, e aconteceu um determinado momento em que um amigo, bastante amigo do outro, eles convidaram aquele rapaz, depois de muitos anos de amizade, convidaram aquele rapaz para uma festa.
e convidado aquele rapaz para uma festa, tudo, ou seja, o missionário estava no meio, aquilo tudo estava acontecendo, né? Na cultura normalmente, ele tem que interpretar a cultura. E no meio de uma festa, no meio da festa, o melhor amigo daquele rapaz virou-se para ele e falou assim, e aí, é porque tem uma palavra que eu não lembro qual é a palavra no dialeto, mas ele virou a palavra e falou assim, chegou o momento. Aí ele tomou aquele susto, o momento era o seguinte, naquele momento exato, ele pegava o seu melhor amigo, que depois de tantos anos ele valorizou aquela amizade, e matava o amigo na frente dos outros amigos, e cozinhava o amigo e comia o amigo na frente de todo mundo na tribo. Aquele ritual que Dom Richardson conta no livro, como é o nome do livro? Alguém me ajuda? O Totem da Paz. Ele conta no livro Totem da Paz, é um ritual verdadeiro, um ritual real que acontecia. E de fato aconteceu. Então, aquele ato, quando ele chegou em plena aquela festa, e que matou seu melhor amigo, e que cometeu aquele ato de traição, a traição foi o mais alto, mais elevado nível que existe naquela cultura. O mais elevado nível digamos, de espiritualidade era trair alguém, trair o seu melhor amigo. Como é que vai pregar o evangelho para uma cultura em que a traição é o mais elevado ato de espiritualidade? Imagina um negócio desse. E Dom Richardson conta naquele livro, ele descreve, eu não vou falar sobre isso hoje, mas assim a humanidade, quando entrou o pecado, e não existe o mito do bom selvagem, você vai nas culturas mais distantes. A cultura brasileira tem uma tribo indígena, não sei se é a Yanomami, eu acho que é a Yanomami, em que quando a mulher tem neném, que tem um filho, o homem fica na rede durante 7 dias de resguardo, porque é dito que a alma da criança sai do homem. Então o homem tem que ficar parado para a alma sair e ir até a criança. Ele é que fica de resguardo, a mulher tem o neném e vai trabalhar, né? Ou seja, quem inventou isso? Uma mentalidade que não conhece a Deus. As culturas, elas vivem povoadas de pensamentos e de ideias, e a cultura foi se degenerando a ponto de as pessoas começarem a achar normal o sacrifício de animais. E tem tantas coisas disso na Bíblia. E o pecado começou a destruir a humanidade, e todos pecaram, diz Romanos 3,23, e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituídos da glória de Deus? Eles não têm acesso a ver o rosto de Deus, não têm acesso a conversar com Deus. Destituído da glória de Deus é não ter acesso a Deus, a presença plena de Deus. A glória de Deus é o rosto de Deus. Todos pecaram e separados da glória de Deus. E impressionante, os que estão sentados aqui há anos atrás estavam exatamente no estado de toda a humanidade, separado de Deus. A Bíblia diz, sem esperança e sem Deus no mundo. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 13. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas acontece que o maior ato não foi a criação, o maior ato foi a nova criação. O maior ato foi quando Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus olha esta terra, diz o texto de Salmo 54, Deus não viu um justo sequer, desviaram-se todos. Romanos capítulo 3, o escritor, citando o Salmo, ele fala assim, todos se fizeram inúteis. Inúteis para quê? Deus quer fazer algo, é como este óculos está com grau errado, então ele é inútil. Eu posso colocar o óculos aqui, mas se ele estiver com o grau errado, ele é um óculos inútil. Então assim o homem se tornou um inútil. Por quê? Porque Deus quer usar o homem. Eu pego esse celular aqui, ele está sem chip. Ele está sem chip, e aí quando eu vou telefonar, ele é inútil. Quer dizer, ele é um celular, mas é inútil. Quer dizer, não serve para aquilo que se propõe. E o homem então se torna um inútil. Se torna alguém manchado, e agora em vez de ele fazer aquilo que se propôs, ele agora faz o que ele mesmo quer, e ele fica fazendo o quê? Destruindo uns aos outros. O ser humano vive, irmãos, desde o primeiro, Adão e Eva. A primeira coisa que Adão fez quando Deus chega diante dele, foi acusar Eva. Foi a primeira coisa. A mulher que tu me deste, primeira coisa. Depois Caim e Abel, os dois irmãos, aí os dois oferecem sacrifício a Deus, aí Deus aceita o de Abel, não aceita o de Caim, Caim vai lá e mata Abel. Quer dizer, o tempo todo a humanidade se levanta contra o outro. Quem faz isso? É igreja? É pastor? É Bíblia? É religião? Religião nada, irmão. Quem faz isso é esse germe terrível, esse câncer espiritual chamado pecado. Por isso que o maior ato não foi o ato da criação, foi o ato da redenção.
A humanidade perdida, a Bíblia diz que Deus não viu um justo sequer, desviaram-se todos. E de repente um anjo chega para uma mulher virgem, e salva a agraciada. Aí ela toma aquele susto. Aí ele fala assim: o Senhor te escolheu para você ter um filho. Ela fala: como vai ser isso se eu não conheço varão? Aí ele fala assim: virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te encobrirá. Aí ele fala isso para aquela mulher. Aí ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Quer dizer, um homem que era o porteiro da humanidade, aquela mulher era o porteiro da humanidade, ela estava na fechadura. O anjo não arrombou a porta, não engravidou a mulher sem permissão. Falou com ela e disse: salve agraciada, e você vai... Mas como vai ser? Eu não tenho um varão. E você vai... Aí ela podia dizer assim: eu vou engravidar sem ser casada? Isso mesmo. Mas virá a sombra do Altíssimo sobre ti e Deus vai cuidar de você. Isso aí eu estou acrescentando, não tem na Bíblia. Mas aquela mulher pode ter pensado o que seria. Não, ela não pensou. Ela simplesmente disse: eis aqui a serva. Então ela abriu a porta. Na hora que ela fechou, abriu a maçaneta e abriu a porta, Deus entra na humanidade através de Jesus Cristo. Uma semente de Deus, o esperma de Deus, e vem sobre Maria, e Maria engravida, e ela vai ter um filho, que a Bíblia diz que ele já nascerá com autoridade, e isso está escrito em Isaías 7, ele nasce com autoridade, diz: o principado está sobre os seus ombros. Aquele menino nasce com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta graça, que Herodes faz um reboliço em Belém de Efrata, como está escrito em Miqueias 7,12. Ele faz um reboliço naquela região para achar o menino, mas ele tem autoridade e ninguém pega nesse menino. Há histórias e mais histórias acerca desse menino. O Evangelho de Tomé tem uma das histórias, o Evangelho de Tomé é apócrifo, você sabe disso, que o menino indo para o Egito, fez xixi numa pedra e nasceu uma planta na pedra. É claro que isso aí é lenda, né? Mas até os evangelhos apócrifos falam do poder que tem esse Jesus. O menino nasceu com toda a autoridade e ninguém toca nesse menino. De repente esse menino se muda para outro lugar chamado Nazaré, uma cidade que ninguém nem sabe onde é. Recentemente a escavação achou. Mas esse menino tem uma coisa especial. O que é? Ele é o escolhido da redenção desta nova criação. Deus vai fazer uma nova criação. Deus não vai fazer, Ele não vai perdoar os pecados da velha criação e está tudo resolvido. Não, Senhor. Nós somos, como diz a palavra, o primogênito de nova criação, o primogênito da criação. O que significa isso? Nós somos a igreja dos primogênitos porque Deus está construindo e criando uma nova raça humana. Criou a primeira raça humana a partir de Adão e Deus vai criar a segunda raça humana a partir do segundo Adão. Essa raça humana não é qualquer raça, não faz o que quer, não pensa como quer. Essa raça humana tem uma inclinação para o mal, mas essa raça humana também tem o poder de Deus para vencer o mal. Esta raça humana, ela recebe redenção. Como foi que aconteceu isso? O texto diz: porque foste chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Não haveria chance disso acontecer se não o 22 não fosse viável, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus, aquele menino que tentaram matar, um menino com 12 anos de autoridade no templo, dizia assim, discutia com aqueles sábios da lei, que eles nunca viram um menino de 12 anos com tanta autoridade. Aquele menino cresce, aquele menino é cheio do Espírito, mas ele nunca cometeu pecado. Na sua boca nunca se achou engano. Sempre foi verdadeiro, irrepreensível. Aprendeu a obediência, Hebreus 5,8, por aquilo que padeceu. Ele padeceu. Era um homem de mãos calejadas, porque Isaías 53, 2 e 3 diz que ele era experimentado nos trabalhos. Ele era alguém que sabia o que era a labuta diária. Não foi um Jesus que desceu todo de branco, com a auréola na cabeça, morreu na cruz e foi embora. De jeito nenhum. Ele entrou e encarnou o processo humano. Ele viveu a humanidade nossa. Portanto, ele sabe o que é perder um pai. Você sabe que Jesus era rimo de família. Ele não era filho de José por geração, mas era filho de José por adoção. José não era pai que gerou Jesus, mas era o pai de Jesus. E José morreu. Porque a história não relata como foi que José, na cruz, por exemplo, só tinha Maria, não tinha José. E aí você pergunta como aconteceu. A tradição diz que José morreu. E Jesus, o mais velho, se torna rimo de família. Ele agora vai trabalhar para sustentar a família, sustentar sua mãe. Ele tinha um carinho muito grande por sua mãe, a ponto de, na crucificação, ele estar ali e ele dizer:
mulher, eis aí o teu filho, para João, filho, eis aí a tua mãe. Ele preocupado com a mãe. Observa o grande coração de Jesus. Jesus na beira do túmulo de Lázaro, e ele vai ressuscitar Lázaro, mas ele chora. Ele vê todo mundo chorando. Ele sabe que Lázaro vai sair, ele podia chamar todo mundo de otário. Vocês são otários? Vocês me chamaram aqui por quê? Eu vou sair. Não, ele estava chorando o choro dos outros. Ele estava sentindo a dor de todo mundo. Então ele sentiu dor de sepultamento. Ele sentiu dor da perda do pai. Ele sentiu dor da perda da mãe. Ele sentiu a dor da mãe vendo ele sofrer. Ele sentiu todo tipo de dor durante a vida e todo tipo de dor durante a morte. Nós vamos assistir daqui a algumas 2 ou 3 semanas, todas as conexões vão assistir um filme em que vocês vão ver a morte de Jesus. Nós vamos passar para todo mundo. No mesmo dia, todo mundo vai assistir o mesmo filme, um super filme. Eu assisti essa semana, fiquei emocionadíssimo. Um filme forte, um filme bem estruturado, um filme bem feito, bem dirigido. Todo mundo vai assistir. E você vai ver a morte poderosa. Jesus sentiu todas as dores, mas sentiu todas as dores ali, durante a sua morte. Então, durante a vida, ele sentiu a dor que você sente. A dor de trabalhar, a dor de um lar destruído, a dor da perda de um pai. Mas na cruz, não. Na cruz, ele foi sentir a dor do seu pecado, do meu pecado. Aí já não era a dor do pai, a dor da perda disso, nada disso. Ali era a dor de pecado. Porque ele não cometeu pecado. Aqui diz o texto, verso 23, o qual quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Queridos, nós somos todos miseráveis. Você sabe que eu digo uma coisa para você, não existe salvação para quem não entenda de perdição. Uma pergunta que tem uma resposta para você. Por que o Antigo Testamento está antes do Novo? Essa é uma pergunta básica e resposta fácil. Por que o Antigo Testamento vem antes do Novo Testamento? Se a gente só leu no Novo Testamento e para nós só importa o Novo Testamento, por que o Antigo Testamento vem antes? Porque o Antigo Testamento mostra nós, humanos, desobedientes, resistentes, duros, insensíveis, de dura serviço. Mostra a nossa maldade. E no Novo Testamento mostra a bondade de Deus. Então, antes de você saber que você tem um Salvador, você tem que saber que você está perdido. Antes de saber que você, pela graça de Deus, foi alcançado, você tem que saber que você não presta. Não existe salvação para quem se acha bom. Não existe salvação para quem não acha que não transgrediu nada. O Senhor conhece tudo da nossa vida. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 que ele penetra com a espada, com a palavra, até a divisão da alma e do espírito. E o texto diz exatamente isso. E ele conhece pensamentos e intenções. As intenções de uma pessoa são sondadas pelo Espírito Santo. As intenções de Rodrigo, quando cantou essa noite, são sondadas pela palavra de Deus. Qualquer pessoa que ela pensa, o Senhor está vendo. E o Senhor está vendo não para julgar. O Senhor está vendo para te devolver com o espelho da palavra. E dizer assim, você precisa de Salvador? Só se você dizer, eu estou perdido. Quando você diz, eu estou perdido, quando você diz, Senhor, eu sou um pecador. E o homem separado de Deus não tem escapatória. O homem separado de Deus, ele só tem o que Deus determinou, o juízo. O juízo sobre o pecador e sobre o pecado, as duas coisas. Mas o texto diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2, verso 4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida, pela graça sois salvos. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Irmãos, nós, aqui que estamos, diante dessa mesa, a mesa da ceia do Senhor, nós estamos diante de alguém que foi partido por nós. É verdade que quando Jesus celebrou aquela ceia, ele disse, isto é meu corpo que é partido por vós. Eu vou fazer um adendo aqui, teológico, porque algumas pessoas dizem que literalmente isto aqui é o corpo de Cristo. Se fosse o corpo de Cristo, Jesus não tinha ele repartido o corpo dele com o pão na própria ceia. Foi ele que fez. Ele não tirou um pedaço do dedo e deu ninguém para comer. Ele pegou o pão e disse, isso é meu corpo. Portanto, quem determinou que é uma linguagem de fé, uma linguagem simbólica de fé, foi Jesus. Foi ele que repartiu, não foi Paulo. Ele pegou o pão,
e diz, isso é meu corpo. Ora, um pão e o corpo, eles se ligam pela fé, eles se ligam pela aliança que temos com ele. Eles se ligam porque Jesus assim o fez. Fecha parêntese. Então Jesus toma aquele pão como se dizendo, vocês nem sabem o que vocês estão comendo. Vocês nem sabem direito o que está acontecendo. Ele parte aquele pão e depois sobe para a cruz. Quando ele sobe para a cruz no dia seguinte, a ceia ganha sentido. A ceia ganha sentido quando ele é partido na cruz. Engraçado que ele foi partido na cruz como pão, porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é pão, ele é comida. Mas ele foi partido na cruz, de que maneira? Espiritualmente, claro, porque a Bíblia diz também, em Salmo 22, diz que nenhum dos seus ossos será quebrado. E não foi quebrado. As pessoas se aproximaram dele e todas as pessoas que morriam crucificadas duravam 5, 6 dias, 7 dias, 8 dias. Jesus em 6 horas morreu. Como foi que ele conseguiu morrer em 6 horas? Se for a mesma crucificação dos ladrões que estavam do lado dele. Quando chega aquele sábado, está chegando, que é o sábado do 14º dia, do primeiro dia do ano. Aí você faz as contas quando Jesus nasceu. Jesus morreu. 14º dia existia o sábado dos sábados, o super sábado. Era o sabadão. Então quando ia começar aquele sabadão, que era o sábado dos judeus, que eles sacrificavam o cordeiro pascal, Jesus morre exatamente naquela mesma semelhança ali. Aí os judeus falaram assim, não, tem que tirar Jesus, tem que tirar os ladrões, tem que tirar todo mundo da cruz, não vai ficar no sábado gente crucificada. Aí então os soldados pegam aqueles ferros e batem nos soldados e quebram. Alguns disseram que eles jogaram a cruz no chão e pegaram a perna e inverteram, botaram assim para cima a perna, inverteram e mataram os soldados ali naquele lugar para retirar rapidamente. Jesus já tinha morrido. Porque ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dor. Ele diz isso. Então ele sobe na cruz, sem mancha, sem pecado, sem ódio, sem raiva. Ele não carregou nada dele. Ele subiu na cruz vazio de si e cheio de nós. Ele subiu com o meu pecado, a minha maldade. Tudo aquilo que construiu a minha história de homem mau, de homem pecador, sem solução. Como é que eu me livro de uma culpa? Como é que eu me livro de um medo? Como é que eu me livro de uma enfermidade? Como é que eu me livro do meu passado? Como é que eu conserto a minha história? Não há como. Então Jesus pega esta parte minha, este meu pecado, sobe na cruz, vazio de si e cheio de mim, cheio dos meus pecados, cheio dos teus pecados, cheio dos nossos pecados. Tudo aquilo que danifica, que estraga, que destrói família, tudo aquilo que na verdade é o pecado. Irmãos, essa semana eu ouvi a história de uma família que foi praticamente destruída. Eu não vou contar nenhum detalhe, a pessoa num dia vai dar o seu testemunho, mas uma família destroçada pelo alcoolismo. Destroçada, irmãos. Eu ouvia aquela história e eu ficava, meu Deus do céu. Depois que terminei, foi um privilégio. Como a Fernanda sempre diz que quando ouve as histórias, ela diz assim, é um privilégio, é sagrado. Ouvir uma história dessa é sagrado. E a pessoa conta aquela história e vai dizendo, vai mostrando a dor que ela passou, o que ela viveu, o revólver, o camarada, aquelas coisas todas envolvendo a história, uma história tão dolorosa. Aquilo é consequência de quê? Da destruição vinda pelo pecado. O inimigo entrando através do álcool, através do alcoolismo, através de tudo, aquela destruição, e começa a trazer, e você vê aquela destruição na família, tanta gente péssima, tanta gente ferida. Jesus está ali na cruz com tudo isso, irmãos. Jesus está na cruz com os vícios. Jesus está na cruz com a prostituição. Jesus está na cruz com o adultério. Jesus está na cruz com a raiva. Jesus está na cruz com o ódio. Jesus está na cruz com a indiferença. Irmãos, tudo que você imaginar que for pecado, Jesus carregou. Ele levou sobre si os nossos pecados, como diz exatamente o verso 24. Tinha uma música que diz assim: a cruz foi a mais pesada, por fora só tinha madeiro, mas por dentro estavam os meus pecados. Alguém já deve ter ouvido essa música aqui, né? Alguém já ouviu? Essa música é falsa. A cruz de Jesus não levou pecado nenhum. O que levou o pecado foi ele mesmo. A madeira não levou nada. Jesus carregou sobre si e ele se tornou maldito. Mas agora eu quero começar a concluir. O texto, verso 25, fala assim:
Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eu não sei como foi que Jesus te encontrou, querido. Eu não sei. Eu nasci num lar cristão, mas eu me lembro o dia que eu me converti. Eu estava na galeria da Igreja da Liberdade, e um pastor fez o apelo e eu desci lá da galeria chorando, até lá na frente. Eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, e eu fui à frente. E eu sei, naquele dia eu entendi que eu sou pecador. Eu não entendi que eu presto ou que eu não presto, que eu vou me matar. Judas achou que ele fez um ato ruim. Judas então lembrou o absurdo que ele fez, que foi trair Jesus. Então ele foi resolver o ato dele. Ele foi lá punir o ato dele. Puniu, morreu, foi para o inferno. Quer dizer, é o que muita gente faz. Em vez de ir a Jesus, ele se pune. Ele fez um negócio absurdo. Não, eu não vou nem para a igreja. Porque isso aqui é grave demais. Meu Deus, que coisa terrível. Mas eu quero falar para você, o seu pecado pode ser terrível. Várias coisas ali dizer. Primeiro, existe sempre um pecador pior que você. Sempre existe um pecador pior que você. Por quê? Porque a humanidade é extensa. As pessoas que determinam coisas acerca de pessoas, acerca de... Às vezes a maldade está numa criança. Eu vi uma vez um testemunho de uma criança que disse que tinha um seguinte hábito. Ele pegava uma bola de gude, botava no fogo, na brasa, pegava assim a bola de gude com uma pinça. Aí pegava essa bola de gude com a pinça e botava no fogo. Quando ela estava vermelha, ele tirava, aí jogava no chão. Aí virava para um coleguinha e falava assim: ó, uma bolinha ali de gude, pega ali. Aí o menino ia pegar aquela bola de gude, que já não estava vermelha, de metal. Quando o menino pegava, aí o dedo soltava aqui a pele, arrancava. Grudava assim, ele largava. Gritava. Ele tinha o hábito de fazer isso, esquentar a bolinha e jogar. Quantas crianças, irmãos, a gente conhece, crianças más, crianças com maldade. Quer dizer, não se trata de saber o tamanho da maldade, se trata de reconhecer que não há escapatória para nós sem o sacrifício de Jesus. Nós somos eternamente condenados. E é por isso que quanto mais eu descubro a minha maldade, mais eu descubro a bondade de Jesus. É por isso que uma pessoa não pode crescer em espiritualidade sem se conhecer. Não existe crescimento espiritual sem autoconhecimento. Quando o sujeito descobre quem ele é, ele já descobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus é exatamente o tamanho daquilo que você está entendendo que você é. Se você se vê uma pessoa totalmente incapaz, você acabou de ver um Deus totalmente poderoso. Se você se vê uma pessoa totalmente desprezível, você acabou de descobrir um Deus totalmente gracioso. Se você se acha uma pessoa totalmente reprovável, você acabou de conhecer um Deus que é totalmente perdoador. Quer dizer, Deus é exatamente a mão que se estende para nós. E esta mão não é lá do céu. Esta mão veio à terra, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o texto diz assim: éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor. Olha que o texto diz: tendes voltado ao pastor e bispo das almas. Por que voltado? Porque ovelha desgarrada. E por que desgarrada? Não, eu nunca fui ovelha, não. Eu era bode. Aliás, não. Eu era uma serpente, eu era uma cobra, eu era uma caranguejeira. Jesus me resgatou, mas eu era uma caranguejeira originalmente. Não, querido. Você saiu de Deus lá no Éden. Você lá no Éden saiu de Deus. Ficou perdido por aí andando, buscando na cerveja, na cachaça, no álcool, em tudo que foi coisa, na televisão, nas festas. Ficou rodando aí desgarrado, como ovelha que não tem pastor. Aí, de repente, se apresenta quem? O pastor Niles. Nada disso. O pastor Jadson. Nada disso. Larga disso. O pastor da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o pastor e ele é o bispo das vossas almas. Sabe o que significa bispo da alma? Bispo é episcopos. O que é episcopos? Pastor é poimenas. Por isso que só tem um versículo da Bíblia. Aqui na videira ninguém me chama de pastor, chama de Niles. Entenderam já? Eu já expliquei isso antes. Mas só tem uma vez no Novo Testamento que a palavra poimenas, grego, se refere a homens. É quando está falando que o homem tem um dom. Aí você olha assim: rapaz, Niles tem um dom pastoral. Pronto, aí você pode falar disso. O dom pastoral. É o dom. Ninguém é chamado na Bíblia de pastor a não ser Jesus. Aqui, pastor e bispo das almas é Jesus Cristo. É por isso que não me chama de pastor.
Mas mais do que pastor é bispo. O que é bispo? Bispo é aquele que supervisiona, aquele que gerencia, aquele que olha com atenção. É episcopos, ele olha com atenção, originalmente no grego. Então, Jesus Cristo, queridos, ele é o nosso pastor, é o meu pastor. Eu sou uma ovelha que foi achada. Eu sou uma ovelha que foi encontrada pelo bispo Jesus Cristo, pelo pastor Jesus Cristo. E ele encontrou todos nós. Mas ele encontrou repartindo o seu corpo para nos redimir, nos salvar e nos perdoar. Queria que esta noite você compreendesse que a salvação não só é dom de Deus, mas é um dom que você merecia o contrário dela, você merecia a perdição. Quantas e quantas vezes você andou sem confessar os seus pecados? Quantas e quantas vezes você fez o quê? Pecou e você deixou que o esquecimento perdoasse o seu pecado. Você deixou que aquilo simplesmente se relevou. Fez uma coisa contra sua esposa, um pecado que você sabe que o Senhor viu, você tem consciência do que foi, mas o tempo, você usou o tempo como se fosse o sangue de Jesus para apagar o pecado. Quer dizer que o tempo não apaga pecado. O tempo, ao contrário, ele solidifica o seu mau caráter. O tempo, ele confirma que você é duro de coração. Então essa noite, não é noite da gente simplesmente chorar. É noite da gente chorar de alegria por um Deus que nos ama apesar de nós. Um Deus que nos ama apesar das muitas coisas que nós fizemos. Um Deus que nos ama apesar de quem somos, apesar do coração que nós temos. Irmãos, finalizo dizendo assim, não tem uma pessoa que não cresça no autoconhecimento, que não cresça em adoração. Paulo disse assim, ele disse lá em 1 Timóteo capítulo 1, 13, ele fala assim, ele diz exatamente assim, eu fui pregador, apóstolo, contudo, pregador e mestre dos gentios, contudo, ele diz assim, achei misericórdia, não merecia, porque persegui a igreja, contudo achei misericórdia. Ele fala 2 vezes que ele perseguiu a igreja e por isso ele é o mais indigno de todos, porque perseguiu a igreja. Irmãos, Paulo perseguiu a igreja a ponto de quando Jesus encontra com ele lá em Atos 9, diz assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? E desde aquele dia em diante que ele se converteu, nunca até o final da vida, Paulo deixou de ser perseguido. Ele perseguiu a igreja e aquele pecado de Paulo, apesar de ser perdoado, ele semeou aquilo e ele ficou colhendo a vida inteira. Existem colheitas que nós temos dos nossos pecados, que nós já fomos perdoados, mas nós temos uma colheita. Por que motivo? Por que motivo? Porque Deus é que sabe o tamanho da gravidade de um pecado. Irmãos, pensa assim, uma pessoa, imagine a seguinte situação, a pessoa casou e não estava querendo um filho, engravidou e em comum acordo com o marido foi lá e tirou o filho. Porque não estava afim. Porque não estava querendo ter o filho. Passou um tempo, aí disse assim, agora vamos engravidar porque agora a gente quer o filho. Aí não consegue o filho. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente pode avaliar direitinho e dizer assim, vem cá. Filho, criança, você aperta um play para poder obter uma? Você compra uma? O Senhor viu o que você fez. Imagina, estou falando um caso hipotético. O sujeito tirou porque não quer, porque está atrapalhando nossos planos. O que acontece com uma situação dessa? O sujeito um dia tem consciência do pecado e pede perdão. Mas Deus é que sabe o tamanho do que foi isso. Mas às vezes as menores coisas são as coisas mais graves. Porque são feitas com consciência. Às vezes fazemos as coisas sem consciência, de sopetão, na intuição. Você foi pego de repente. Aquilo ali está errado. Se a gente sabe que está errado, a gente confessa a Deus, tudo bem. Mas perceba, há coisas que nós premeditamos, a Bíblia chega a dizer que não resta remissão de pecado para pecado premeditado. Por que isso? Porque a gente pega Jesus e mata de propósito. É por essa razão que a ceia é tão séria. É por essa razão que a gente, quando vai tomar ceia, a gente tem que ter a plena consciência de nós e plena consciência de Deus. O que Deus fez? Deus não enviou um anjo, nem enviou Abraão. Pegou o melhor de todos, Moisés, vamos matar Moisés. Não, Senhor. Deus enviou seu próprio Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar a humanidade. Deus enviou seu próprio Filho. E eu quero dizer, isto diz para você o quanto significa o seu pecado e o quanto significa o amor de Deus por você.
Deus enviar Jesus significa não brinque com o pecado, porque Deus não enviou Moisés, nem enviou o arcanjo Gabriel, Deus enviou o próprio Deus, o próprio Filho dele veio para a terra. Não servia uma pessoa boa, só servia o sangue mais puro do universo, de uma virgem misturada com um Deus. Este era o sangue que estava ali em Jesus. Uma virgem que tinha pecado, claro, alguns dizem aí que Maria nasceu sem pecado, isso não tem base bíblica. Uma virgem que aceitou a vontade de Deus e o Deus que estava ali encarnado em Maria, no Filho de Maria. Queria que você fechasse seus olhos agora. E se essa palavra não lhe despertou para você ver o tamanho da misericórdia de Deus, pode soltar a música, aquela musiquinha. Se essa palavra não lhe despertou para a grandeza da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, então não tome ceia, por favor. Porque você não entendeu. Essa musiquinha de Cláudio Claro, enquanto você ouve a música e ora. Ora a sua própria história. Sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Aleluia. Jesus, pão da vida. Ele é pão da vida, Jesus. Sentados mesmo, né, irmão? Aleluia, luz do mundo. príncipe da paz. Príncipe Da paz. Aleluia. Maravilhoso. Eu quero que hoje, nessa ceia, pelo poder do sacrifício de Jesus, aquela coisa que martela você, que prende você, aleluia. Quando você tomar esse pão, eu quero te dizer, o Senhor quer libertar você, libertar as suas memórias, porque nós não vamos comer um pão e tomar um suco de uva. Nós vamos travar contato com o Deus partido, que liberta, que cura. O Deus partido, aleluia. O Deus que é partido para que a gente definitivamente seja curado, restaurado e perdoado. Deus é partido esta noite na nossa vista, para trazer para o seu povo a libertação definitiva de uma memória, de uma culpa. E a gente vai agradecer o Senhor esta noite. Obrigado, Senhor. Libertos, fomos feitos servos da justiça. Pode baixar que a gente vai orar agora. Queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Rafael, queria chamar Rafael aqui, ele vai tomar o vinho e o pão, e ele vai orar agora. Aleluia. Ele vai orar, eu vou colocar o microfone na boca, ele vai orar. Vou pegar esse cálice aqui. Aleluia. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai, queremos nesse momento apresentar esses elementos da ceia, Pai. Antes de mais nada, agradecer, Jesus, porque Tu és real e vive através não só desses elementos, mas do Teu Espírito em nossa vida, Senhor.
Por isso tomamos agora, Senhor, este cálice, como este sangue da nova aliança, que nos lava, que nos deixa puro, que nos deixa em paz contigo. Sabemos que este é um sangue muito melhor do que foi derramado por Abel, porque é um sangue que clama por perdão, Senhor. É um sangue que nos justifica. E nós te apresentamos, nós te agradecemos, nós te louvamos por este cálice, por este sangue que é derramado por nós e que faz que a nossa vida seja um contigo, Pai. Queremos também apresentar este pão como teu corpo partido por nós, Senhor. Através dele nós podemos entrar num novo e vivo caminho, Jesus. E podemos ser um aqui uns com os outros. Podemos aqui desfrutar, Senhor, da eternidade contigo, desfrutar deste momento de comunhão pura e santa, que é devida ao teu corpo que é partido por nós, Senhor. Nós te louvamos e te apresentamos estes elementos, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós vamos, pode se assentar, eu vou chamar aqui os líderes que estiverem mais perto aqui para virem tomar o pão e distribuir juntamente com o cálice também, os diáconos também. Eu queria que você tomasse esta noite como um marco de mudança na sua vida. Um marco de mudança para você que é batizado. Se você não é batizado em águas, você não vai poder participar. Porque isto é feito para os que estão no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13 fala isso. Acerca de que o Espírito batiza no corpo, ele insere no corpo. Ele insere no corpo aqueles que sepultam a velha criação e se abrem com a nova criação. Você olha para essas pessoas aqui, você não vê nada. Mas quando Jesus olha para todas essas pessoas aqui, que inclusive estão sentadas, e essas também estão à frente, quando Jesus olha para essas pessoas, ele diz assim: são meus filhos, são a minha nova criação a partir de Cristo Jesus. São pessoas simples, mas aos olhos de Deus são a nova criação de Deus, são essas pessoas. Você que está sentado e eles que estão em pé. Podemos distribuir então? Pode distribuir, se quiser, lá atrás o cálice pela frente, o pão atrás, enfim, faz como achar que for melhor. E eu queria que nesta noite você vai tomar o cálice e o pão e segurar. Mas assim, tem alguma coisa pendente na sua vida? Alguma memória que você lembrou de alguma coisa que durante a palavra que lhe ficou? Talvez aquilo que nós ouvimos na música, até uma maldição mesmo. Você lembrou que sua avó... eu me lembro de uma pessoa muito conhecida, eu não vou dar o nome aqui, um pregador muito conhecido, que todas as mulheres, é uma pregadora mulher, que todas as mulheres daquela família, todas as 4 mulheres, o marido morreu de acidente, inclusive o marido dela. Quer dizer, os 4 lançaram uma maldição lá de não sei de onde, e aí morreram os 4. Ela também perdeu o marido num acidente. E depois de um tempo ela veio perceber isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Se ela não sabia dessa realidade, ela deveria ter sabido logo quando ela começou a congregar, de que Jesus quebra toda a maldição. A cruz rompe toda a maldição. Não existe essa autoridade do diabo. Só que o sujeito acredita que existe, então seja feito conforme a tua fé. Já que você acredita que tem maldição, fique com ela. Só que a nossa pregação, a pregação desta noite, está lhe dizendo: você hoje rompe com o pecado, você rompe com a memória. Se você está dividido com alguma pessoa, você hoje se une com ela novamente. E tanto sim que a gente vai cantar essa música maravilhosa aqui, que fala da nossa comunhão. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Até mesmo a comunhão, queridos, pode ser restaurada essa noite, quando aleluia. Quando Jesus estamou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida,
Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento? E na força do Espírito Santo, Proclamamos aqui. nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço. Que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem E nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, aleluia. Os amados vão pegar ali também o pão, né? Aí precisam parar para participar, senão não participam. Amados, vamos nesse momento, o texto bíblico diz assim, semelhante, porque eu recebi do Senhor, começa assim, verso 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Esse aqui já está partido. Partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo, que é por vós. Fazei isso todas as vezes que eu comerdes em memória de mim. Diz assim. Então eu queria que nessa hora o Senhor ofereceu-se para produzir em nós esta nova criação para Deus. Você é nova criação de Deus. Se você está nesse pão, você já é de Deus. Se você está nesse pão, você já é de Deus. Você pertence a Deus. Você é nova criação. Aleluia. Você já fez sua oração? Vamos tomar desse pão nesse momento. Depois Jesus tomou o cálice. Isso aqui é só um copinho, mas ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A morte que resolveu o nosso problema de pecado. E a morte que nos deu vida. Eu quero orar nesse momento agora, especificamente quando você vai tomar esse cálice. Jesus, rompe agora tudo aquilo que foi falado, dito ao Senhor esta noite. Senhor, seja o que for de marca do passado, nós queremos esta noite, Senhor, pelo poder do teu sangue, simbolizado neste cálice agora, queremos que este poder venha romper e libertar quem quer que seja, do que quer que seja, porque somos do Senhor, em nome de Jesus. Vamos tomar desse cálice agora todos. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de ser que só. pagaremos o preço de ser só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. enquanto eles vão repetir na força do Espírito Santo, E na força do queria que você está em seu lugar agora, estou falando, nós somos um em Cristo. Esse sangue nos fez um, esse pão nos fez ser um só. Jesus, abraça a pessoa do seu lado, alguém perto de você, e comemore aquilo que é real em nossas vidas. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo da nova aliança. Nós somos a nova geração de Deus. Unidos iremos andar na força e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser só coração. Aleluia. Do Senhor. Pode sentar, meu amado. E por mais que as Fernanda com a palavra. trevas militem, nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Boa noite, queridos. Nós vamos ter um outro momento importante da nossa celebração, um momento de ofertar ao Senhor, de trazer as nossas ofertas e nossos dízimos. Mas antes eu queria trazer uns pensamentos para que a gente tivesse nesse tempo a consciência daquilo que nós estamos fazendo e fazermos da melhor maneira, com o melhor coração possível. Está escrito em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 16. Olha o que diz o rei Davi. Senhor nosso Deus, toda essa